Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, aula 12, a gente vai retomar um pouco dos aspectos matemáticos do que a gente já viu. São coisas simples, rudimentares, função linear, função do primeiro grau, para explicar matematicamente o que foi dito. Então, a gente vai começar com o modelo de Hicks lá, a função de demanda de Hicks. Deixa eu compartilhar aqui. Nosso primeiro contato matemático. Então, o que a gente viu, lembra? A função de Hicks era que lembra do que a gente tinha visto lá? Ó, a função é a quantidade em função do preço do próprio bem. Lembra dessa função? Quando era demanda, a quantidade demandada estava em função do preço do próprio bem. Então, a variável endógena desse modelo era o preço para explicar o comportamento dos consumidores com relação ao consumo. Essa era a função teórica que a gente viu. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Então, essa lei de formação aqui está representando o modelo de Hicks para um bem qualquer. Então, ó, a quantidade demandada se submete a essa lei de formação aqui, que está em função exclusivamente do preço do próprio bem. Certo? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, onde a variável dependente é a quantidade e a variável independente é o preço. Então, ó, se eu, para construir a tabela representativa e para te auxiliar, se o preço for zero, a quantidade demandada, 20. À medida que eu vou aumentando o preço 1, a quantidade demandada é 18. Preço 2, 16, preço 3, 14, preço 4, 12, e assim sucessivamente até eu chegar no preço máximo de demanda. O preço máximo de demanda é aquele preço, o maior preço que os consumidores estão dispostos a pagar. Então, para esse consumo aqui, representado por essa lei de formação, a função de demanda vai gerar essa tabela e esse gráfico. O gráfico é uma reta decrescente, onde eu registro preço e quantidade. Então, à medida que o preço aumenta, o consumo vai diminuindo. Uma relação, vou aumentando o preço, o consumo diminui. Vou aumentando o preço, o consumo diminui. Vou aumentando o preço, o consumo diminui. Até chegar no preço, no maior preço que os consumidores estão dispostos a pagar por esse bem. Esse intervalo aqui é aberto porque nesse preço não há consumo. A partir desse preço, não haverá consumo. Matematicamente, esses preços são registrados, essas quantidades são registradas negativamente, né? Se eu tivesse, por exemplo, 12, 24 seriam quatro unidades negativas do bem, mas
O primeiro quadrante, a gente só registra a relação preço e quantidade aqui no primeiro quadrante, que é o que faz sentido para a vida real. No preço 10, eu vou ter nenhuma quantidade consumida. Significa que esse é o maior preço que os consumidores estão dispostos a pagar por unidades desse bem. Observo que não faz sentido em falar em preço mínimo. Se eu tiver o preço mínimo, eu vou consumir, se eu tiver zero, eu vou consumir todas as quantidades disponíveis desse bem. Se eu for aumentando, à medida que o preço vai aumentando, o consumo vai diminuindo. E vice-versa, à medida que o preço vai diminuindo, o consumo vai aumentando. Até eu não ter preço cobrado por esse bem e ele vai consumir todas as unidades. Então, se fosse pelo lado do consumidor, o limite desse consumo seria o preço máximo de demanda, preço proibitivo, preço de reserva, são sinônimos. Então, você pode observar que ele tem um sinal negativo que antecede o coeficiente angular dessa função, e esse sinal negativo é que vai revelar essa relação inversa. Então, para que a função seja uma função de demanda, tem que ser estabelecida uma relação inversa entre preço e quantidade. À medida que o preço aumenta, a quantidade diminui. À medida que o preço aumenta, a quantidade diminui. Então, essa aqui foi a primeira, foi a função matemática, né, da função de demanda de Hicks. Tudo bem? Essa função está representada por essa tabela e por esse gráfico. Preço máximo de demanda, e não há que se falar em preço mínimo. Da mesma forma, a gente tem aquela mesma condição aqui, ó, modelo de Hicks teórico, modelo de Hicks, que é a quantidade em função do preço do próprio bem, do lado da oferta. O que acontece? A quantidade ofertada está expressa, a quantidade ofertada desse produto está expressa por essa lei de formação aqui. À medida que o preço aumenta, as quantidades ofertadas também vão aumentar. Se o preço é zero, se o preço é 3, eu vou ter zero de consumo. O que significa preços menores do que 3? São os preços que os consumidores não estariam dispostos a entrar nesse mercado. Com preço menor que 3, eu ia ter quantidade negativa e isso não faz sentido, a gente só representa o primeiro quadrante aqui, quando a gente está falando de preço e quantidade na função de oferta também. Então, os preços abaixo de 3 são preços praticados que os demandantes desse bem, que está estabelecido nessa lei de formação aqui, estavam dispostos a pegar. Então, o menor preço que esses ofertantes estão dispostos a oferecer no mercado, esse bem, é o preço 3. A partir do preço 3, ele teria zero de oferta. A partir de 3,
você começariam a existir ofertas desse bem. Quanto maior o preço, mais os ofertantes estariam dispostos a oferecerem esses produtos, a produzirem e venderem esses produtos. Quanto maior o preço, maior a oferta, a quantidade ofertada. Porque, como a gente tinha dito, o ofertante gosta de preço alto. Quanto mais alto for o preço, mais incentivo ele vai ter para produzir mais quantidades desse bem. Nesse caso aqui, o preço mínimo de oferta é 3. Como é que eu sei disso? Em 3, as quantidades ofertadas são nulas. A partir de 3, a partir do preço mínimo de oferta, vai haver quantidade ofertada desse produto aqui, que a gente está representando por essa lei de formação. Então, essa aqui é a função de oferta. Como é que dá para saber, olhando para a função, como é que ela é a função de oferta? Repara que existe um sinal positivo antecedendo o coeficiente angular da função, que é essa função, ela estabelece que a única variável endógena é o preço do próprio bem, certo? Então, essa função representa essa tabela que representa esse gráfico. Essa função é representada por isso, dessa forma. Então, essa é a função de oferta, uma relação direta entre preços e quantidades. À medida que o preço aumenta, as quantidades ofertadas vão ser maiores. À medida que o preço diminui, as quantidades ofertadas vão ser menores. Relação direta. Enquanto que na demanda era uma relação inversa. Posto isso, a gente tem como estabelecer o equilíbrio de mercado entre a oferta e a demanda. Como é que funciona esse equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado é um preço que eu vou praticar, onde as quantidades ofertadas e demandadas são iguais. Se eu pratico um preço onde tanto consumidores quanto produtores estão dispostos a consumir e ofertar a mesma quantidade, esse é o preço de equilíbrio. Aí eu gero um ponto de equilíbrio, que é preço e quantidade. Como é que eu calculo matematicamente? Então, eu tenho a função de oferta aqui, eu tenho a função de demanda aqui, e eu sei, a informação que eu tenho é que o preço praticado, ele tem que equilibrar as quantidades. Então, a informação que eu tenho é que se eu praticar o preço, tanto a quantidade ofertada quanto a quantidade demandada são iguais. Para resolver isso, se a quantidade ofertada é essa e a demanda ofertada é essa, eu igualo as duas funções. Então, ó, na primeira parte, a função de oferta menos 6 mais 2p é igual à função de demanda
20 menos 2P. Quando eu resolvo isso, resolvo matematicamente isso, eu tenho que 4P, né, passando para lá, passando número de um lado e variável do outro, tenho que 4P igual a 26. Quando eu isolo o valor de P, eu tenho preço o preço é 6,50. Então, o preço para equilibrar esse mercado é 6,50. Quando eu obtenho esse preço de 6,50, eu substituo em qualquer uma das equações para descobrir qual é o valor da quantidade equilibrada. Então, vou substituir aqui, por exemplo, 6,50, 2. Tá dando, deixa eu aumentar aqui a quantidade equilibrada é igual a menos 6 mais 2 vezes o preço de equilíbrio para eu achar qual é a quantidade correspondente. Então, 6,50 vezes 2, 13. 13 menos 6, 7. Faço a mesma coisa na outra, só para conferir. 6,50 vezes 2, 13. 20 menos 13 também vai dar 7. Então, o preço de equilíbrio é 6,50 e a quantidade de equilíbrio é 7. Como é que eu fiz isso? Igualando as duas equações. Igualando as duas equações, isolo o valor de P e depois substituo em uma das duas, ou nas duas para testar. Então, a quantidade de equilíbrio é 7 e o preço que equilibra esse mercado é 6,50. Então, 6,50 vai corresponder a 7 quantidades, tanto para oferta quanto para demanda. Esse é o ponto que equilibra o mercado. Então, esse preço de 6,50 é o preço de equilíbrio, ou também conhecido como preço de mercado. Então, essa é a aula que tratou do primeiro contato matemático com com a disciplina que a gente está ministrando, que é a economia passo a passo. Esse está relacionado, esse cálculo matemático, essa explicação matemática, né, essa prova matemática, está relacionada à aula de demanda de Higgs, onde tem uma função que a quantidade demandada depende exclusivamente do preço, que a variável endógena é o preço, e ceteris paribus, lembra? Então, ele considera que a variável demandada, que a quantidade demandada depende exclusivamente do preço, deixando todas as outras variáveis que poderiam afetar o preço constantes. Ceteris paribus, o economista usa para falar isso. Da mesma forma, mesma coisa, mesmo raciocínio, a gente fez com a oferta e depois se calculou aquele ponto de equilíbrio lá onde eu pratico um preço que ajusta o mercado, ou seja, o preço praticado, tanto consumidores quanto produtores estão dispostos a consumir e a produzir e vender as mesmas quantidades. É isso aí. Até a próxima.